Olá, começa agora o Negritudes em Diálogos, um programa especial criado para debater a presença negra em diferentes dimensões da sociedade. Em 4 episódios, vamos falar de poder e representatividade, juventude, mulher negra e enfrentamento antirracista. Eu sou Lúcio César Fernandes, diretor de imagem da TV Câmara de João Pessoa. Nesse mês da consciência negra, fui provocado a apresentar um programa sobre negritudes. Algo desafiador para mim, que trabalho sempre nos bastidores, escrevendo, dirigindo, editando programas de TV. Mas resolvi aceitar a provocação e ocupar o espaço de apresentador, mas com uma condição. Pedi que a mediação fosse feita por uma pessoa convidada. O episódio de hoje é dedicado às mulheres. Vamos refletir sobre dignidade, autonomia, cura, força, voz, afeto e justiça. Palavras que expressam algumas das principais reivindicações das mulheres negras brasileiras na atualidade. Para esse bate-papo, a TV Câmara de João Pessoa convidou mulheres de destaque em diferentes áreas para compartilhar suas lutas, bandeiras, conquistas e anseios. Recebemos a atriz Norma Góes, a líder sindical Lourdes Teixeira, a pedagoga Tutu Carvalho e a professora Marli Soares. A mediação será da cineasta e produtora Karine Fiuza. Para melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, pedimos que cada participante se apresentasse e se autodescrevesse. Além de ajudar com a acessibilidade e de conectar a experiência da TV Câmara e da Rádio Câmara, essa autodescrição revelou histórias e características que se misturam com a de vários brasileiros, inclusive comigo. Afinal, sou um homem negro, de cabelos crespos, cortados bem curto. Minha barba já apresenta alguns fios brancos e estou usando óculos de grau. Então, sem mais conversa, vamos conferir esse bate-papo sobre mulheres negras. Um bom programa para vocês. Olá, eu sou Karine Fiuza, sou cineasta, produtora, pesquisadora, também sou membro da APAN, Associação de Profissionais Negros do Audiovisual, e da União de Mulheres do Audiovisual da Paraíba, e estar aqui com vocês para mediar esse papo é um grande prazer para mim. Eu vou começar com uma autodescrição para que a gente consiga fazer acessibilidade entre a TV e a Rádio Câmara. Eu sou Karine, uma mulher negra de estatura média, cabelos trançados até a altura da cintura. Estou usando uma blusa bege com mangas compridas, uma calça verde e uma sandália de salto branca. Eu vou pedir para que as minhas convidadas se apresentem e façam sua autodescrição também, começando por Norma Góes. Olá, eu sou Norma Góes, eu sou uma atriz, sou professora, eu sou ativista, né, que trabalho com a arte nesse lugar, colocando esse corpo à disposição desse enfrentamento e do combate. Eu sou uma mulher negra, tenho estatura mediana, tenho cabelos com dreads pretos, estou usando uma blusa amarela. Estou usando uma calça florida verde e sapatos pretos. E estou muito feliz em estar participando desse diálogo, dessa conversa tão necessária entre as mulheres potentes aqui em João Pessoa e da Paraíba como um todo. Agora nós vamos falar com Marli Soares. Por favor, Marli. Poxa, né? Coisa boa. Eu tô assim meio... É a primeira experiência minha aqui com vocês, viu, meninas? E aí, eu sou Marli Soares, né? Sou professora, sou ativista, né? Trabalho com um ativismo antirracista, como também LGBT-fobia, né? Também. E sou fundadora de 2 grandes grupos, né, existentes hoje aqui na Paraíba, que é o Observatório Paraibano Antirracismo e a Marcha da Negritude Unificada, e integrante também do Movimento de Mulheres, né, tanto o Movimento de Mulheres Negras, como também de mulheres lésbicas e bissexuais da Paraíba. Sim, e a minha descrição, sou negra, né, retinta, assim, né, uso óculos, cabelo crespo,
E tô de blusa preta, tá? Calça azul marinho e sempre uso minhas sandálias de couro. Pronto. Tutu, e você? Faça sua autodescrição, conta um pouquinho pra gente de onde você vem, né? Qual a sua trajetória. Eu sou Tutu Carvalho, estou coordenadora da Escola Sempre Viva e do Ponto de Cultura, Ateliê Multicultural Leonai Gomes. Né? Sou ativista, né, do movimento de mulheres negras da Paraíba. E vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou sem cabelos por opção, por escolha. Estou usando um vestido branco e um sobretudo azul e branco e uma sandália também de couro pela nossa resistência. Pronto. Lourdes Teixeira, por favor, se apresente pra gente. Olá, como você falou, meu nome é Lourdes Teixeira, sou ativista social, sou servidora pública, faço a militância pela educação antirracista, estou como secretária de combate ao racismo da CUT, também atuo na Marcha da Negritude Unificada, no Observatório Paraibano Antirracismo e componho o movimento de mulheres negras na Paraíba. Sou mulher negra, estou usando uma blusa estampada nas cores verde, laranja e marrom, uso óculos, tenho brincos pendurados e uso calça preta e também estou com a sandália de couro, igual as mulheres que estão aqui comigo hoje. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre 3 pontos que são muito importantes para o movimento de mulheres, em especial para o movimento de mulheres aqui na Paraíba, que são a dignidade, a voz e a justiça, certo? E aí eu queria trazer para a nossa conversa, a princípio, uma pergunta que está relacionada ao racismo, sexismo e violência de gênero, né? Como esses 3 pontos se conectam com a luta por uma vida, né, por uma sociedade mais justa para nós e para os nossos. Marli, se você quiser começar, fica à vontade. Você colocou 3 pontos, né? Você fala da questão da voz, não é isso? Mas qual é a outra? Foi voz, racismo e dignidade. E dignidade, né? Bom, eu sou... Dignidade e justiça. Justiça, né? Isso. Justiça. Então, assim, pela nossa luta hoje, né? A gente engloba tudo isso, né? Quando a gente está falando da justiça racial, a injustiça racial, né? Porque para você acometer, você chegar na ponta, né, do que você quer, porque que voz você quer, né? Então como você quer chegar, né? Como fala a respeito não só da mulher, mas a pessoa negra, a pessoa preta, né? Então é necessário que elas também entendam, né, essa reparação, né? Para você ter a questão principalmente da injustiça, que é onde a gente está mais debatendo sobre a questão dessa injustiça, porque tem questões que atravessam essa injustiça social, racial. Tanto a gente fala social, racial, como também a gente fala social, né? Mas vem na frente a reparação, que é onde a gente como se diz, onde mais falamos, né? Sobre a questão da reparação, porque é uma coisa que vem de 137 anos, não é isso? São 137 anos, coisas que foram, questões que foi atravessada. A educação foi uma das, né? Que a gente sabe que hoje a educação como se diz, é a mola mestre do ser humano, né? A gente vai nessa linha, é necessário a educação, e que foi o que tiraram. E outras coisas que foram tiradas, né? A terra, a economia, entendeu? O trabalho, né? Tanta coisa que tiraram dos nossos valores, né? Questão de valores. E é isso. A gente está nessa pegada, né? E há um bom tempo que a gente vem conversando sobre igualdade, sobre a democracia, entendeu como é?
e a questão da própria justiça e a reparação. Tem coisas que a gente, parece que a gente vive em círculo nos debates, né? Que não muda. Por mais que a gente fale para a sociedade o que queremos, entender? Se a sociedade parece que não escuta, não consegue escutar ainda a voz do povo preto, sabe? Porque nós estamos chegando, não é isso, meninas? Nós estamos chegando, nós estamos avançando. O que está faltando para que o sistema possa nos ouvir, para que o sistema possa nos escutar, entendeu? Porque leis já existem. Hoje a gente estamos apostando numa lei chamada 027, uma PEC, né? Que é um projeto constitucional, né? Que espero que passe, que é mais um avanço também, depois de muitos anos, né? Caso aconteça, a gente vamos dar um nosso pontapé de fato da democracia que a gente quer, porque só com recursos, né, financeiros também, né? Porque a própria cultura, o próprio trabalho não são valorizados. Nada é valorizado o que a gente faz, né? É isso. E dentro dessa busca dessa dignidade, né, dessa valorização, se é que precisamos ser valorados, essa não invisibilidade que é sempre proporcionada a esse corpo negro. São 137 anos, né? São 137 anos. A mulher tem muito menos voz, né? Só foi a partir da década de 60, né? 60 que começou, a mulher teve voz. A mulher negra, até hoje estamos nessa busca, nesse grito, né? Que, né, eu trabalho com cinema, eu trabalho como atriz. Então, na maioria dos filmes que eu tenho feito, as mulheres, elas estão no silêncio, e esse silêncio é um silêncio gritado, porque estamos gritando há muito tempo já. Pela não sexualização, pelo não impedimento, pela valorização desse profissional no seu espaço de trabalho, né? Pela invisibilidade, que mesmo que você esteja no auge, no topo, no hype, como se diz, você é invisibilizado. Tem pessoas que fazem questão de dizer, não estou vendo, não, eu não vi. E você sabe que viu, mas para que não tenha poder esse corpo, para que esse corpo não seja levado à visão, levado a ter o seu momento de olhar, né, de visão, de esplendor, que seja, falando de maneira até mais rasteira, esse corpo é invisibilizado de maneira mais cruel possível. Né? Então, pela dignidade, a visibilidade, a visibilização desse corpo. E a formação também, né? Que as políticas têm nos dado, estávamos conversando, né? Tutu fala mais sobre a educação, dessa educação decolonial. Se tivesse começado lá quando foi institucionalizada essa lei, hoje muitas pessoas teriam ciência de que são pretos, e de que aquele local, aquele quinhão não lhe pertence. Aquele local não é. Você tem que defender o seu lado, tem que defender a sua identidade. Então, trazendo, né, para a roda essa questão de voz, de lugar, isso é um horizonte que sempre foi perseguido e ainda até os dias de hoje, né, por nós, mulheres negras. Com a população em geral, mas nós, mulheres negras, nós estamos no fronte, eu digo assim, nós estamos sempre no fronte da violência, no fronte da subalternidade no mercado de trabalho, nós estamos no fronte da invisibilidade acadêmica, né? Você falou sobre a Lei 10.639, essa lei já tem, acho que uns 23 anos, e aí eu sempre pergunto, quando eu estou conversando com alguns alunos de ensino médio, que a gente sempre faz essa questão de formação, e eu digo assim, basta só a lei, essa lei está no papel, né? E nós, povo negro, ainda estamos perseguindo que isso chegue até nós. E eu tenho também falado muito assim, quando estou conversando com a turma, a galera, né, como eu chamo, eu olho e pergunto assim, quantos professores negros você já teve? Por quantos médicos negros você já foi atendido? Quantos negros estão no espaço de poder? E nessa hora a turma cala e fica procurando, sabe? Então, é sobre isso. É sobre nossa voz, nosso espaço e esse horizonte que a gente persegue há mais de 150 anos. Então, enquanto a Norma estava falando da história, do papel dela de atriz, eu estava aqui pensando
que papel é escrito pensando numa pessoa negra, né, numa mulher negra. Estávamos falando há pouco, né, de que nós conseguimos avanço de visibilidade, mas não de forma estrutural, né, porque os lugares de poder ainda não nos pertencem. Então, que direito e que justiça é essa? Né? Porque, sim, estamos na luta, sim, há muito tempo. Mas como a gente desmantela esse controle estrutural, do racismo estrutural, se a gente não traz a população branca e não para o lugar em que a população negra tenha que ensinar aos brancos, né? Esse lugar. Acaba sendo um retrabalho, né? Exatamente. Não é isso que a gente quer. Eu não tenho uma obrigação, enquanto mulher negra, de dizer para ele o que é justiça e o que é direito e o que é o meu lugar de direito, né? E o meu lugar de fala? O lugar de fala é difícil, por quê? Porque, como Marli traz, se eu não aprendo desde a primeira infância quem sou eu, e se eu não formo uma identidade positiva, o meu lugar e a minha fala, ela se perde sem uma referência anterior construída de forma positiva, né? Então, a gente tem esse processo para ser construído, visibilizado, trabalhado e dito. Então, ao longo do tempo, eu tenho falado muito da história da formação. Formação, porque se traz muito esse lugar do direito à educação. Direito à educação do povo negro, sem formação, para a maioria das escolas que têm professores brancos. E como é que isso acontece? Né? Se eu falo que uma criança ela não se reconhece enquanto negra porque ela não teve acesso, como esta mulher, este homem, vai se reconhecer? Né? Que direito é esse? Não, nós temos na lei, nós temos todos, na lei da educação, nós temos todos os direitos. Mas como fazer funcionar? Né? Isso tem sido a minha pergunta ao longo da minha existência dentro da educação. Em Salvador eu conheço ao menos 2 escolas, uma que está mais conhecida, que é a Maria Filipa, né? Com a Bárbara Carini, e você tem professores negros, educação, de fato, né? Acontecendo de fato naquele espaço, e como referência uma mulher negra, né? Que é a Maria Filipa, trazendo a história e desmistificando também essa outra questão da independência, né? Eu acredito que somente assim, Tutu. É isso, né? Isso já sabemos, isso já é dito, redito, reeditado, só precisa ser exatamente elaborado, não, só precisa ser feito. É simples, procurando palavras difíceis. Precisa ser feito, realizado, né? A lei já está aí, já teríamos formado pessoas, meu filho já estaria voltando. Óbvio que eu tenho essa educação e dou essa educação aí dentro de casa, mas outras crianças como o Ítalo, crianças é ótimo, né? Um menino de 23, 24 anos. Outros adultos tem a sua identidade já formada na base. Para a justiça, Karine, a gente tem um pé, né, estrutural bem forte, que é a morte dos nossos filhos. Né? E a gente não pode deixar de falar em direito e em justiça sem falar que hoje nós continuamos sendo mortos e exterminados. Né? Assim, em plena luz do dia, com todo o aparato da lei. Né? E isso é muito sério para o nosso povo. Como é que eu vou rever isso, ensinando aos meus alunos pretos e brancos que justiça é essa? Que lei é essa? Então, e para completar aqui com o Tutu, né? E quando a gente fala de extermínio, não é só a bala que mata, entendeu? É a falta de educação, é a falta de saúde, entendeu? É a falta de um saneamento básico na comunidade, né? Então, esse também é um extermínio que sempre a gente é importante, porque quando a gente fala de extermínio, daquela ideia, né? Que você, tudo bem, da violência, né? Da arma, entendeu? Mas não tem pior do que a arma do governo, que é a que mais aponta para a gente, né? O sistema, né? Ele também tem essa arma que mata, né? Porque tira. Né? Nós, quanto movimento, nós estamos na luta das políticas públicas, né?
a Lei 10.639 é uma das que a gente vem, como o Lourdes falou, desde 2003 para cá, né? A gente vem fazendo com que as escolas, de fato, né? Porque a lei existe, mas que as escolas se realizem. A questão, Norma, é o racismo estrutural. Não é, Lourdes? É um Diante do racismo estrutural, como a gente consegue aplicar essas políticas ao cotidiano, né? Porque as leis já existem, mas como a gente consegue trazer para o nosso cotidiano, seja dentro das instituições, seja dentro das nossas famílias, seja dentro das nossas vivências também, porque tem isso, né? Como a gente se posiciona individualmente, né? Diante dessa estrutura é importante. Marli, é importante a gente ter ciência, por exemplo, já na Constituição brasileira, a gente tem base para um enfrentamento do racismo, do sexismo e da violência de gênero também, né? Só que a gente precisa trazer isso para o nosso cotidiano, seja dentro das instituições, né, como vocês de alguma forma têm feito já, seja nas nossas vivências individuais, como a gente se posiciona perante a sociedade, perante essa estrutura, de forma consciente. Então, eu acho que a gente encerra esse momento, esse primeiro bloco, com a ideia de que há uma estrutura, né, de opressão. Em contrapartida, há também uma estrutura de superação dessa opressão. Mas é necessário que isso venha cada vez mais para um número de pessoas maior, né? Para que a gente saia de um lugar de opressão e passe a discutir uma sociedade mais justa, mais equânime, né? Que nós consigamos viver melhor, inclusive, né? Enquanto população negra. E aí a gente encerra esse primeiro momento assim. E aí? Muito importante esse bate-papo. A dignidade é o ponto de partida para todas as lutas. Quando mulheres negras erguem sua voz, a sociedade se transforma. Então, não sai daí, voltaremos em alguns instantes. Vamos para o intervalo. Tire suas mãos de Alagados, Queenstown, favela da Maré. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Porque a vida é tua. Não fazes favor nenhum. Last night I dreamt of San Pedro. And it's now sacrifice. 88,7 MHz. Música e informação na medida certa. A escravidão foi abolida há mais de 100 anos. Mas os efeitos da escravatura ainda são sentidos. Até hoje, os negros estão mais presentes nas profissões de salários mais baixos e nos trabalhos sem carteira assinada. Todas as etnias que formam a sociedade brasileira importam e precisam ter oportunidades iguais. É aí que entram as cotas raciais. As cotas corrigem distorções históricas e facilitam o acesso à universidade gratuita para as pessoas negras, indígenas e quilombolas que estudaram todo o ensino médio em escola pública. A diversidade brasileira deve estar em todos os lugares. A voz do seu bairro vai falar! É pra falar, não é pra gritar não, homem. A Câmara no seu bairro tá chegando aí pra tu falar o que pode melhorar,
O que tá faltando, sua prioridade é o postinho, é a praça, tá faltando calçamento? Se liga aí onde vai ter a Câmara no seu bairro. No bairro dos Estados, Valentina, Mangabeira, Peça e Centro. Fala com a Alê, diz o que você precisa e vamos debater com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta com Negritudes em Diálogos Mulheres, com a participação de Norma Góes, Lourdes Teixeira, Tutu Carvalho e Marli Soares. E na mediação, Karine Fiuza. Vamos acompanhar? Diante da consciência que a gente tem da estruturação de opressão e também de uma outra estrutura, né, que é um contrassenso a esse processo de opressão, que eu vou colocar aqui como colonial também, né? Nós ainda vivemos numa estrutura colonialista. É importante pensar como, enquanto mulheres, enquanto ativistas, nós trazemos a luta para as nossas vidas, né? Na busca de pilares que sustentem o nosso movimento ali, que a gente consiga alcançar resultados. Então, eu queria saber de vocês como esse processo de autonomia, de força e também de cura transpassa, né, o movimento de cada uma de nós, como faz com que a gente olhe para determinados movimentos com mais atenção. E aí eu queria trazer para vocês, assim, na busca de um bem viver, de um bem-estar, Tutu, o que é que chega para você? Então, essa foi sempre uma discussão dentro da nova militância, né, desse feminino, né, das mulheres negras, porque nós precisávamos retomar os movimentos de militância feminina, mas com um diferencial, que era cuidar de quem está na militância. Então, olhar para cada uma dessas mulheres, de que lugar você vem, né? O que é que te traz aqui? O que é que te machuca? Onde é que te dói? E o que pode te curar? Né? Porque a gente sabe que a ciência farmacológica, ela existe não para a cura, né? Ela existe para uma negociação. Mas, assim, essa discussão é muito importante dentro dos novos movimentos. E eu sempre pensei, não só dentro dos movimentos de mulheres, mas todos os movimentos políticos, eles precisam olhar para esse lugar de cura, né? De olhar para quem é você, de onde você vem. Não é só a militância, não são só as atividades, mas o que te adoece, onde é que eu posso ajudar e como é que a gente faz. Então, no movimento de mulheres, esse momento de autocuidado tem existido, que é cuidar de quem cuida. E para você, Lourdes? Então, pegando o gancho de Tutu, que fala no autocuidado, como ela bem fala, os movimentos sociais de mulheres, né, das mulheres negras, que são, diga-se de passagem, vamos combinar que são mais organizados, né, mas ele é mais organizado, mais orgânico, porque nós precisamos estar juntas, né, não andar mais só. Porque lá atrás, muitas de nós, das nossas, andaram só e a gente tem que quebrar esse ciclo. Então, a questão do autocuidado é fundamental para que a gente possa avançar. E nós, mulheres negras, temos nos aportado eu pelo menos, né, e tenho visto isso na militância, que é autocuidado, ancestralidade e ressignificação. Então, quando a gente junta isso, a gente potencializa, sabe, romper com esse ciclo de dororidade, né, que nos foi imposta, né, desde o período do escravismo, e também porque o escravismo está hoje em nós também, né? Norma anteriormente falou sobre a questão da invisibilidade e ainda é assim, né? Tem uma intelectual que eu sigo ela aí pelo Instagram, então ela disse que quando vai saindo do condomínio dela, que as pessoas olham para ela, ela é uma mulher negra, e ela diz, eu não sou a porteira de
Wakanza, né? Aquele Wakanza, ela diz, eu não sou a porteira de Wakanza, porque ainda se vê aquela mulher como a mulher serviçal que está lá, né? Não de espaço. Então, esse ressignificar, ele vem com dores também, né? Porque um olhar para trás é um fortalecimento, mas é necessário, como o Tutu falou, a questão do autocuidado, né? Da gente estar mais juntas. É isso. Para você, Norma? Também é importante essa quebra desse dito, como você falou, não sou a porteira nem a guerreira de Wakanda, né? Porque está nas nossas costas a imagem da guerreira. Isso me irrita profundamente, assim, porque predispõe que você está sempre em guerra e você está luta e você está forte. Eu falei, não, eu adoeci, eu adoeço, nós estamos doentes, nós precisamos desse... A sororidade que não acontece é uma falácia, desculpa. E para nós mulheres negras, então, a sororidade não existe, né? Não nos abarca, não nos abraça. Então, é nesse contato e nesse espaço de cura mesmo. Que Tutu fala do Tu com o Nai no ateliê multicultural. Eu estava completamente adoecida em 2014. E se eu não tivesse chegado ao ateliê multicultural e nesse processo de cura e de reconhecimento e de reencontro, que eu falo, reencontro de mim comigo, eu teria morrido. Eu teria morrido distante dos meus, distante da minha família, nessa solidão da mulher negra, né? Que você vê muito bela, muito potente, muito na rua, mas quando chega em casa você... Né? Porque a guerreira é uma falácia, a guerreira é um texto e tem que derrubar isso e cada dia nos cuidarmos mais, né? Tem os pontos de referência, é bom trazermos aqui também esses pontos de referência de cura que temos aqui em João Pessoa, né? Que é a AFIA, que nós temos também o ateliê multicultural, que é um ponto importante de discussão e eu falo sempre, é o encontro de si consigo, não tem doutrina, é você enxergar-se, né? Você olha e você vê mulheres negras, você vê homens negros, você vê jovens pretos com talentos, roteirizando, dirigindo, cantando, tocando, cada um procurando identificar-se, né? Dentro dessa lida de tantas negações que vivemos constantemente. E juntos, né? E juntos. E juntos num espaço né, negro, né, dentro da cidade de João Pessoa, que o Ateliê Multicultural é um espaço negro dentro dessa cidade. Exato. Reconhecido, né, como um espaço acolhedor. Uhum. Né? Então não tem como, né, a gente negar. E estamos aí nesse processo de autocura. E eu digo mais, que é o quilombo urbano. É o quilombo urbano da Paraíba. É o quilombo urbano, né? É apelidado do quilombo, o apelido que tem, que já se tornou oficial, é o quilombo urbano. Exato. É isso. Nesse processo dessa cura mesmo, desse cuidado, não esquecermos das nossas ervas, né, da nossa ancestralidade, tomarmos nossos banhos de cuidado, tomarmos nossos chás, procurarmos menos as farmácias, né, e irmos mais às matas, porque nós temos a cura, toda está aqui. É esse cuidado e preocupação, né? Nós temos um grupo e, assim... Como a mais velha agora, então tem algumas meninas que eu trago assim dentro desse meu ciclo ali da arte, né? Então tem algumas que eu sempre ligo, e aí, como é que tá, como é que estamos? Né? Essa pergunta, como estamos? Porque se você está bem, aquela história, eu vejo e eu te vejo, eu me vejo em você. Então se estamos todos bem, estamos todas bem. Pois é, vai pegando o gancho da Pode ideia. seguir, Marli. Então, eu fui uma pessoa, na verdade, muito silenciada. Mas muito, isso vem desde... Mulheres negras, a gente somos silenciadas desde a infância. Sempre aquela coisa da menina tá no quarto, vai para o quarto, sai da sala, né? Entendeu? Até mesmo a questão de vocês assistiam a televisão, um programa, eu era proibida de ver, né? O pai dizia, não é hora de ver isso não. Então, o patriarcado, né, foi durante toda a minha vivência, né? Mas assim, eu só fui me reconhecer mesmo e dizer que, né, tratar de mim mesma, só em 2015, quando eu conheci, de fato, eu vivenciei uma luta, né, para a gente ter uma primeira caminhada de mulheres negras em 2015. Então, essa caminhada que a gente chama da Marcha das Mulheres Negras, né, em 2015, fez com que eu me reconhecesse, né, porque eu também estava adoecida na época, né, porque a gente não tinha resposta. Se não tem resposta, o que é que está acontecendo? Eu falo por mim, né? Eu falo por mim que a gente não era totalmente... não percebia determinadas coisas, né? Não percebia.
Mesmo. Quais coisas? Preconceito, racismo, né? Principalmente, né? Que a gente era muito forte, né? E eu era como professora e muitas vezes por que me trocaram? Entendeu? Porque essa sala não é mais a minha sala, né? Não tinha resposta. E eu também, do outro lado, procurava uma resposta. Foi aí que eu entrei, né, no ativismo, né, para que eu possa ter essas respostas. Entendeu? Hoje eu tenho uma resposta. Hoje eu não baixo a cabeça. A não ser para, agora fazer como uma colega, a não ser para amarrar o meu tênis. Aí eu baixo a cabeça. Mas hoje a gente não pode mais baixar a cabeça. Entendeu? Porque agora é uma vivência. Que dói, dói. Que tem dificuldade, tem. É uma resistência? É. Né? O nosso dia a dia é nossa luta é uma resistência. Entendeu? Para a gente manter. Né? Então, assim, hoje a gente não trabalha só o mês de novembro para dizer que a cura está ali. Entendeu? Não, a gente trabalha o ano inteiro. A gente os 365 dias no ano, né? A gente dizendo para onde o teu caminho, para onde é que tu tem que ir, né? Qual é, de fato, o seu papel? O seu papel, porque principalmente para o papel da mulher, que a gente, né, que é onde é o nosso campo, que é um papel mais... Mas também eu vou falar um pouco do papel do homem também, né? O papel do homem também, a gente fala muito aqui da questão das mulheres negras, né? Porque estamos mais organizadas, é isso? Né? Mas também tem um outro lado que precisa se organizar. É fundamental. Até porque eles também são adoecidos, né? Mais organizados e também mais tempo silenciados, né? Então precisamos falar bastante. Quando vocês trazem essa questão, eu fico pensando no princípio de alteridade, né? Que eu acho que é uma das coisas que nos foi negada, né? De entender quem somos e quem é o outro, né? Porque criaram um espelho quebrado para nós, que a gente se olha e vê o outro, né? Que é esse outro branco. Tem uma outra coisa da sua fala, da fala de vocês que me trouxe a lembrança. A Audre Lorde, ela traz uma fala de análise social e de comparação entre mulheres, né? Ela diz que enquanto mulheres, nós temos várias questões em comum, né? Sejamos negras, brancas ou de qualquer raça. Mas nós, enquanto mulheres negras, temos que lidar com um esquecimento, né, e eu vejo como uma covardia quando apontam armas para os nossos filhos e matam os nossos filhos, e aí é um problema só nosso. Não é um problema de todas as mulheres, né? Não é um problema social, é um problema nosso. E a gente tem que estar a todo instante de olhos muito abertos para entender como essa estrutura está se renovando, como ela está reagindo ao nosso movimento também, que dentro da ecologia, enfim, eu estudei biologia um tempo e eu achava ótimo ficar fazendo essa comparação, que é corrida armamentista, né? Nós vivemos numa relação de predador e presa. Então, enquanto nós nos movimentamos no sentido de que estamos sendo predadas, o nosso predador, ele também se movimenta e modifica as estratégias dele. E aí, se a gente perde esse princípio de coletividade, a gente perde essa luta também. Que aí a gente volta para a necessidade de estar em marcha. Né, Marli? Eu acho que você é uma frente aqui na Paraíba desse movimento. Se quiser falar um pouco. Então, é essa ideia, que são os 365 dias no ano que a gente vive marchando, né? Refletindo, né? E sempre trazendo, sempre apresentando, né, novidades, esses debates, sempre trazendo debate, sempre trazendo rodas, que é importante que a gente não pare, entendeu? Não só, eu digo não só a marcha, né, mas todos os movimentos, mulheres negras também, a gente continua com essa dinâmica. Não só rodas de conversa, também de formação, né? Formação, como tu falou, tem que ter sempre, não é isso, Lourdes? Agora, na tua fala, tu diz assim, estamos em marcha o 365 dias do ano. Sim, porque o racismo, isso eu queria pontuar aqui, aproveitar essa oportunidade para pontuar aqui, que o mês de novembro é assim, é como se o racismo ele só existisse no mês de novembro. E nós somos alvo do racismo o tempo inteiro.
Por isso que Marli diz que estamos em marcha, estamos em formação, estamos ressignificando, né? Estamos na resistência, né? De uma forma assim que viver é um ato de resistência para o povo negro, né? Viver, acordar. Tem uma charge que eu acho bem interessante, desculpa aí, Marli, puxa, mas é assim, uma charge que eu vi que diz assim, tá uma criança indo para a escola e a mãe, que não é negra, diz assim, tchau, meu filho, boa aula. E a mãe da criança preta diz assim, vai com Deus, meu filho, vou esperar a sua volta. Então, espero que você volte. Então, isso é uma angústia nossa, né? Então, é importante isso que Marli traz, 360, que as pessoas compreendam que o racismo ele precisa ser combatido o ano inteiro, a vida inteira, né? Tornar-se negro está aí. Eu digo que o racismo ele é tão perverso que muitas de nós só se entende como pessoa negra depois, porque o racismo não te deixa se entender como pessoa negra. Ele destrói a nossa subjetividade. Exatamente, né? Porque no momento que você se compreende enquanto pessoa negra, né, vítima de uma sociedade racista, né, que lhe subjugou, você alerta, você se levanta, né, você se junta. Aí a gente volta de novo para o processo, desculpa, o processo de educação, né, Isso. que é, sem educação antirracista, a gente não chega, né, aí ela disse, eu só me vi negra depois, aos mais de 30 anos. Quantas pessoas hoje ainda só se reconhecem negras a partir dos 30 anos? E quanta cobrança é feita em cima de uma pessoa adulta, ou seja, homem ou mulher, que se reconhece negra ou negro aos 30 anos. Não, você não se reconhece? Como assim? E veio de onde? Foi mágica? Né? Foi mágica. Se você pertence, é uma família preta que ainda pertence a uma classe média, ainda pior. Você vai estudar em colégios onde você nem tem professores, nenhuma referência preta. E aí, aonde é que você vai formar uma identidade negra positiva de você? Né? Então, é bem difícil essa história da formação de uma identidade. Eu vivenciei um pouco disso dentro da universidade, assim, né? De não ter professores negros e de me entender ali também. E uma coisa que me chocou muito foi me entender enquanto cineasta negra sem uma referência. E aí o meu intuito dentro da academia foi buscar isso. Inclusive, aí eu descobri a primeira cineasta negra da Paraíba, tipo... absurdo. E entender como funcionou o processo de apagamento dessa mulher. Ela passou 42 anos numa gaveta. Exato. E assim, parece que a instituição, né, a academia, ainda não entendeu a importância disso para as nossas vidas. Ou ela já entendeu há muito tempo e sabe da potência disso, por isso ela segura. Exato, por isso que provocam sempre esse silenciamento, né? Porque tem medo real, né? Desse lugar, dessa objetividade, desse olhar, dessa potência, desse talento para entender a vida, né? Dentro desse olhar, é triste dizer, mas é dentro desse olhar visto das dificuldades, né? Nem falo nem dificuldades econômicas, mas dificuldades sociais e estruturais. Então você tem um outro olhar e morrem de medo desse olhar lógico e diz, não é isso. Nós temos que desmistificar essa ideia de mulher guerreira, né, que a sociedade traz para a gente como ideia de valorização, quando na verdade eles estão querendo camuflar mais uma forma de opressão, né, que a gente está ali sobrecarregada a todo instante, que a gente não consegue parar e olhar para nós mesmas, né, e trazer uma outra perspectiva. E aí? Que bate-papo essencial, né? Necessário. Estou percebendo com essas mulheres que força é resistência, mas também é afeto. Autonomia é poder, decidir e curar as marcas de uma história excludente. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em alguns minutos. Tire suas mãos de Alagados, Queenstown, favela da Maré. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Porque a vida é tua.
fazes favor nenhum. Last night I dreamt of San Pedro. And it's now a sacrifice. 88,7 MHz. Música e informação na medida certa. A escravidão foi abolida há mais de 100 anos. Mas os efeitos da escravatura ainda são sentidos. Até hoje, os negros estão mais presentes nas profissões de salários mais baixos e nos trabalhos sem carteira assinada. Todas as etnias que formam a sociedade brasileira importam e precisam ter oportunidades iguais. É aí que entram as cotas raciais. As cotas corrigem distorções históricas e facilitam o acesso à universidade gratuita para as pessoas negras, indígenas e quilombolas que estudaram todo o ensino médio em escola pública. A diversidade brasileira deve estar em todos os lugares. A voz do seu bairro vai falar! É pra falar, não é pra gritar não, homem. A Câmara no seu bairro tá chegando aí pra tu falar o que pode melhorar, o que tá faltando. Sua prioridade é o postinho, é a praça, tá faltando calçamento. Se liga aí onde vai ter a Câmara no seu bairro. No bairro dos Estados, Valentina, Mangabeira, Peça e Centro. Fala com a Alê, diz o que você precisa e vamos debater com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta, chegamos ao último bloco do Negritudes em Diálogos Mulheres. Contamos com a presença da atriz Norma Góes, da líder sindical Lourdes Teixeira, da pedagoga Tutu Carvalho e da professora Marli Soares. Na mediação, a jornalista e cineasta Karine Fiuza. Vamos continuar acompanhando? Agora, nesse bloco, a gente vai falar sobre sequência. E, para mim, estar aqui com vocês é um momento muito especial, porque vocês são mulheres de uma geração que abriu muitos caminhos para mim, né? E eu acho que, para mim, para minha geração, eu acho que isso precisa ser reconhecido. E, acima de tudo, como essa marcha, né, que a gente não começa do zero, né? Nós somos o resultado da caminhada dos nossos ancestrais, né? E aí eu consigo ver que de uma geração para outra a gente tem um avanço muito grande. E eu acho que o momento de agora, da luta, é a discussão sobre a afetividade, né? A gente já caminhou e abriu matas, né, muito densas, né? Nós nos cortamos, nós nos ferimos e agora nós estamos num movimento de construção da afetividade. E aí eu queria começar por Norma, eu queria saber de vocês, assim, como é observar essa caminhada, né? E pensar o que nós estamos vivendo agora e onde a gente quer chegar. É importante esse acolher-se, né? Falando dessa minha participação, desse corpo que Tutu falou, qual a representação desse corpo, né? Como esse corpo é representado dentro desse audiovisual, nos palcos, no teatro como um todo. Acolher-se, você entender, se identificar, ter muito potente, muito latente a tua identidade, né? Para conseguir também se posicionar no seu lugar. E dentro desse olhar de afeto, você conseguir trazer o outro. Porque esse corpo é representado, às vezes, de maneira bem estereotipada ainda, né? Mas essa representação de Norma, essa representação ainda é bem estereotipada, mas essa representatividade, ela é fortalecedora, porque quando outras meninas... outro dia, Norma foi convidada para entregar um prêmio à Zezé Mota. E quando eu tinha 5 anos, eu assistia a Zezé Mota nas terças nobres, saindo do... E eu tive a oportunidade de falar isso a ela. Isso é tão lindo e tão
potente. Então, outras meninas também veem Norma, às vezes é Mota, e falam, poxa, é possível sim eu ser uma protagonista, é possível que eu esteja dirigindo, como Karine, a diretora, como é roteirista, é possível que eu esteja como Pablito, que é chefe de maquinaria, como nós temos outras referências aqui, pretas, né? Hoje nós temos a potência de colocarmos toda uma equipe preta, todo cinema negro de fato, né? Toda uma equipe negra à frente e por trás das câmeras. Então, esse afeto não esquecer o outro, né? Então, quando se tem a oportunidade, recentemente tive a oportunidade e tenho orgulho em falar isso mesmo, porque isso tem que ser falado, dito e trazido, eu trouxe outros pretos, porque essa tela é nossa, né? Porque senão vai abrindo mais. Eu falei, já abriu demais. Então, vamos deixar no tom maravilhoso da nosso tom. E é isso, é esse olhar de afeto, esse olhar de abraço, de abraçar-se e aquilombar-se. Perfeito. Marli? Então, já que você falou de aquilombar-se, né, lembrar de povoada, né? Sim. E que nós não estamos só, né? Entendeu? Mas também a gente pode trazer também umas palavrinhas mais, né? Que é coragem, né? Pelo que você está falando, né? A gente precisa de coragem, né? A gente precisa de fé, porque a fé também, se não fosse uma fé, a gente não estaríamos aqui, né? Principalmente a nossa ancestralidade, né? A gente entendeu quem passou, como Lourdes falou, que muitas das outras viviam só, né? Mas fizeram a história, né? Fizeram a história. Então, isso é importante, a gente olhar sempre essa cova da nossa vida, né? Quem foi, os passos, e a gente tem que seguir. Entendeu como é? E são coisas, faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura, né? Seguir esse espaço. A gente não pode apagar, né? Não pode apagar, porque é uma resistência, é uma resiliência, né? Nossa sobrevivência, para a nossa sobrevivência, né? E aí a gente já passa para aquela história que você não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista, entendeu? Para que a gente busque, né, uma sobrevivência. É isso. Eu queria perguntar a Lourdes e a Tutu sobre o trabalho com educação, né? Porque parece que é o que aponta a gente para o futuro, né? Que é trazer essa consciência e construir novas coisas. Você está no nível universitário já, Tutu está trabalhando com a educação básica, como é que você vê essa questão do relembrar do afeto, né? Trazer essas memórias para construir novas possibilidades para a gente existir? Então, quando a gente fala do afeto, eu vejo isso que isso também nos foi negado, viu? O afeto foi negado. A história da mulher guerreira que circulou por aqui, né, nas nossas falas, negava também o afeto, né? Essa aproximação. Eu tenho olhado para a universidade, eu enquanto servidora, e lá também eu faço uma coordenação de um projeto de educação antirracista, um projeto de extensão. E aí eu dialogo muito com a juventude de lá, e em algum momento, numa fala lá, eu falo assim, a universidade, pós-reúne, ela possibilitou a chegada de pessoas negras na universidade. Mas aí vem o racismo, que é tão perverso, a permanência não chega. Então, muitos de nós estamos chegando. Então, quando se fala em legado, a gente tem que olhar para o legado dos que vieram antes também, mas o legado de quem está construindo agora, sabe? Que vai possibilitar a permanência, né? A formação que Tutu falou, a referência, né? Que hoje a gente vê na televisão, hoje a gente vê na Escola Maria Filipa, né? Que inaugurou uma no Rio de Janeiro, né? Que traz uma educação afrocentrada, que tira o eurocentrismo como a verdade universal, como saber universal, que resgata, né, a nossa civilização, né? Civilização é África, civilização é o que nossos ancestrais trouxeram, é o que nós, enquanto mulheres potentíssimas, né, que eu estou aqui aprendendo muito, nós somos ancestrais hoje, mas o teu filho, teu neto, tua neta, serão ancestrais também, sabe? Então, quando a gente fala de legado, eu acho que é bom a gente lembrar isso. Legado é que todas nós somos ancestrais em algum momento.
né? E o afeto é o que a gente tem buscado. Às duras penas, porque o que não nos é possibilitado, a gente não vai aprender tão fácil. Mas estamos buscando, sabe? Eu vejo assim, o afeto. Perfeito. E eu acho que diante de uma sociedade que tem se construído a partir do individualismo, para nós, enquanto população preta, pensar em afeto, em coletividade é muito rico, né? Porque senão a gente não consegue sair desse fosso da solidão. E aí não é só a solidão da mulher negra, mas a solidão do homem negro também, a solidão das nossas famílias desfeitas, né? Porque nós sofremos com isso. E aí, Tutu, eu queria encerrar contigo, trazendo tua perspectiva sobre afeto, memória e futuro. É tão potente essa conversa, esse diálogo, sabe? Enquanto as mulheres aqui presentes estavam falando, e eu fico pensando, fé, afeto e ancestralidade, né? Todo o nosso percurso de reconhecimento, de se reconhecer mulher preta, ele veio com ancestralidade mesmo não consciente, né? Então, quando estava falando com você, Karine, contando para você de onde veio, como é que eu consegui fazer minhas tranças, né? Como é que eu consegui fazer minhas roupas sem nenhuma referência? É uma coisa que eu trouxe. E esse reconhecimento só veio mais tarde de que isso é um conhecimento ancestral, né? Então, essas oportunidades que se tem hoje, né, de formatar uma identidade, uma nova identidade com referências, é um luxo que nossa geração não teve, né? Então, a fé, nossa, desmistificar como as questões religiosas, né, de religião de matriz africana. Esse é um trabalho educativo do Ateliê Multicultural, né? Então, que eu, pessoalmente, só consegui ver e vivenciar de forma afetiva essa desmistificação quando eu cheguei no ateliê, né? Então, a gente saber que existe, sim, uma forma afetiva de desconstrução, né, desse contexto afro-religioso, né, bem duro, rígido e de uma forma, né, muito diferente daquilo que a gente gostaria que fosse, né, que é acolher, entender para poder fazer entender, né? E essa ancestralidade, né, que Lourdes trouxe, né, de reconhecimento dos nossos ancestrais. Se eu não reconheço, se existe apagamento das nossas memórias, das memórias dos nossos, nossa, o resgate histórico do nosso povo está acontecendo, mas a nossa geração não teve acesso a essas memórias históricas, né, de como o nosso povo é potente. Então, nós nos construímos sem essa referência de potência, né, que a gente tem. Então, que bom que a gente tem hoje um olhar para essa ancestralidade que constrói este presente, né? Isso, para mim, é fundamental. Para encerrar esse bloco, eu vou trazer uma fala que para mim é muito representativa, né, que é: eu não estou em luta, eu estou em movimento. E dentro desse movimento, eu quero trabalhar o afeto, eu quero trabalhar a parceria e eu quero trabalhar também a visão de futuro. Então, nós encerramos agora a nossa conversa. Eu fico extremamente agradecida pela presença de vocês aqui e, por gentileza, cada uma faça uma fala para a gente encerrar, começando por Tutu. Pode ficar à vontade. Eu estou muito feliz com esse momento de estar na presença de Marli, de Norma, de Karine, de Lourdes, né, nesse encontro, numa conversa maravilhosa que raramente temos oportunidade de ter, tá? Sou grata, né, ao programa, né, por nos oportunizar e dizer, olha,
ao público. Assistam, é maravilhoso. Então, é só agradecer, né, a estar aqui, né, com essas mulheres. Eu vou chamar esse momento de um momento mobilizador, né, que nos mobilizou de estar aqui, de trazer uma pauta que a gente precisa cada vez mais falar, que mobilizou a ocupação desse espaço e que mobilizou mulheres que eu reconheço ancestralidade. Tutu Carvalho, Karina, essa jovem que está, né, com essa mobilização. Agradeço demais a Norma. Conheci Norma em um evento aí que a Marcha promoveu e assim foi a potência grande, né? Marli Soares, com quem eu aprendo, eu tenho dito que eu reconheci Marli a maior ativista articuladora, né? Porque tem esse poder de articulação. Então, vou chamar esse momento de mobilização, reconhecendo em todas nós a ancestralidade e reconhecendo que daqui a algum tempo vão estar outras de nós aqui também, sabe? Então, é só esse agradecimento mesmo. Quero também falar da minha felicidade, né, de estar aqui com vocês, com Tutu, com Lourdes, Karine, que é minha filhota, que eu chamo, com Marli. Quero também aqui agradecer a Dona Benta, a minha mãe, Mestre Gato Preto também, nessa representação, dessa força, né, da capoeira, dentro da capoeira, que são os ancestrais que reuniram, né, essa potência, e que Norma é feita desses dois, basicamente, e dos irmãos também que construíram essa mulher. Mas estou muito feliz em poder conversar, e poder falar, e poder... A nossa voz, né? A nossa voz. Depois de tanto silenciamento, depois de tanto silenciadas, podemos falar tranquilamente e com prazer. E obrigada a vocês, obrigada. E vocês são referências, de fato, dessa caminhada de Norma aqui em João Pessoa. Agradecer também a vocês, né? Esse momento, assim, que como o Tutu diz, é um momento ímpar, né? E a gente que vive nessa gira, né? A gente vive nesse movimento, nesse dia a dia tão bom a gente parar, né? E que nos convidem sempre, viu? Que seja em qualquer espaço que queiram, né? Que a gente troque, né? Conversa, esse diálogo, esse papo, né? Estamos juntos, né? Só ligar, Marli, venha que eu chego, tá bom? É isso, então valeu. Temos horas e horas, né, Marli, de conversas. Mas eu gosto de um papo, eu gosto de um papo de um bar. Sou uma, mas não sou só. Não somos uma, mas não somos só. Somos a povoada, né, que o mundo está precisando. E diz que eu estou em tudo que é lugar, né, porque eu gosto de estar nos lugares aprendendo, né, isso é importante, né, que a gente esteja em todos os lugares, entendeu? Mas de forma livre, prazerosa. Né? E esse momento aqui foi demais para mim, adorei. E desfazendo, né, aquele espelho quebrado que você falou, agora nós temos um espelho maravilhoso. Eita, agora Maravigold. Maravilha. Eu fico feliz de estar aqui com vocês, porque parte da minha pesquisa, né, dentro do campo acadêmico, está voltada para o entendimento do que significa representação e representatividade, né? No audiovisual brasileiro, na TV brasileira, nós sempre tivemos a representação de pessoas negras. Nossos corpos sempre estiveram nas telas. Agora, como eles estiveram, né? E na maior parte do tempo, de maneira completamente estereotipada. E uma iniciativa como essa, tá nesse programa, para mim, traz a ideia de movimento. Sim. Nós estamos nos movimentando, criando material, não só para nós, mas também para os outros que queiram interagir, que queiram comunicar. Eu fico muito feliz de trazer esse programa e de estar aqui com essas mulheres maravilhosas, discutindo o que há muito tempo eu venho estudando na universidade, que é representação e representatividade negra, que são dois conceitos absolutamente diferentes, né? Nós aqui no Brasil sempre tivemos a representação de pessoas negras na tela, mas estamos construindo ainda um momento de representação
representatividade, e esse programa é um resultado disso. Estou muito feliz em fazer parte disso, estou muito feliz em recebê-las aqui. Espero que a gente tenha mais oportunidades de trazer para a TV pública brasileira discussões como essa. Então, eu encerro o Negritudes em Diálogo, né, nesse episódio de mulheres, muito feliz. Agradeço a vocês, agradeço ao público e a possibilidade de fazer uma comunicação pública nesse nível. Quanta potência nessas falas. Hoje vimos que as mulheres negras constroem futuros a partir da dignidade, da voz, da autonomia e do afeto. Suas lutas são caminhos de cura, força e justiça. Eu sou Lúcio César Fernandes e você acompanhou mais uma edição do Negritudes em Diálogo. Até o próximo programa.